Olá, amigos e irmãos, sejam bem-vindos a mais uma palavra de esclarecimento. A nossa missão aqui é transmitir uma palavra de esclarecimento. Vamos vivendo nossa vida e algumas coisas nós vamos deixando de observar. E nisso tudo, o nosso inimigo invisível, ele tira proveito e nos faz entender que estamos certos naquilo que nós estamos fazendo, mesmo sendo errado. Então, a nossa missão é esclarecer de alguma forma, né? Não impor, mas esclarecer, de que se nós agradarmos aquele que criou céus e terra, certamente ele cuidará de nós. Mesmo nós não o agradando, ele ainda cuida. Temos o alimento, temos o local para dormirmos, né? Ainda temos, né? Mas quantos que não têm? Mas Deus vai trazer juízo a todas essas coisas, as nossas más ações. Mas nós temos tempo de mudar isso. O 2024 está terminando. O que eu quero deixar aqui é uma palavra de esclarecimento para compreensão. E eu quero usar como base para a nossa conversa, né? Para quem não me conhece, deixa eu me identificar. Meu nome é Marcos Roberto Rosa, eu sou evangelista, né? Sou evangelista, sirvo a Deus na igreja evangélica, primeira igreja evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Itaoca Pedra, Ministério IEAD. Pastor presidente é o pastor Haroldo Pascoal. Sua esposa é a nossa irmã Delba. E quero mandar um abraço para o meu pastor presidente, pastor Haroldo, e juntamente com ele a todos os ministros e obreiros do Ministério de Itaoca. Também a todas as irmãs do Círculo de Oração. Também para toda a juventude do todo o campo, essa juventude bonita e abençoada. Também ao departamento de família, os conjuntos de família, né? De todo o campo, suas lideranças. Eu mando um excelente abraço a vocês. Também o departamento infantil e suas lideranças, aos obreiros, os presbíteros, os diáconos, os auxiliares, os cooperadores, a todos os envolvidos nesse ministério. Um grande abraço. E para a igreja a qual eu estou servindo nesse ano 2024, a primeira igreja evangélica Assembleia de Deus em Alto Moledo, que é filial ao Ministério IEAD de Itaoca Pedra. Bora lá. O texto que escolhi é Gênesis 6, 5 a 14, que diz: E viu o Senhor a maldade do homem, né? Na teologia sistemática, o homem é descrito como, né, raça humana, e via a maldade da raça humana, e via a maldade dos seres humanos, que se multiplicara sobre a terra. E toda a imaginação de pensamento do seu coração era só má, continuamente. Olha, o que nós estamos assistindo nesse ano de 2024 até aqui? Em todos os cenários que nós transitamos, nas famílias, nos negócios, nas corporações, nas faculdades, nas escolas, nos bairros, nos distritos, nas cidades, nos estados e no país. O que nós estamos assistindo quando ligamos a TV? O que mais empolga a sociedade hoje? Não é maldade. Quando você assiste uma produção cinematográfica, quais são os temas explorados? Os roubos, a conspiração, os assassinatos. Mas qual a intenção? Não há uma intenção. Olha, esta produção, ela visa mostrar a realidade dos fatos, mas você pode fazer o contrário. Porque se você praticar estas coisas, você também incorrerá nas mesmas situações e poderá perder a sua vida, destruir a sua família. Tem essa explicação? Não tem. Boa parte das produções cinematográficas
e bem poucas você encontra ali uma produção estruturada que serve para toda a família, para aumentar a autoestima, aumentar o ânimo, aumentar o espírito competitivo do ser humano, do jovem, de que se ele buscar, de que se ele trabalhar, de que se ele estudar e se formar, ele será ou ela um grande homem ou uma grande mulher. Mas o que as produções mostram? O avesso da sociedade, de que a trama, de que a trapaça, de que o assalto, de que o roubo, de que o assassinato, né, é muito mais importante, dão ênfase, fazem apologia a esses tipos de comportamento. E todo esse comportamento ele vai impregnando na sociedade, em todas as camadas sociais, entre o rico e o pobre. Vai se alastrando nos meios juristas, de seus ministros, dos juízes, de todas as áreas. O que nós assistimos no ano de 2024 é um comportamento da classe jurista, não são todos, um comportamento parcial. De que lado você está? Você é do lado a qual eu tenho apreço? Se você for do nosso lado, nós vamos te proteger. Mas se você for do outro lado, nós não gostamos daquele tipo de pensamento. Então nós vamos te julgar, nós vamos te condenar. A sociedade está mergulhada num estado em que não há uma segurança, né, jurídica. E essas maldades também chegam no âmbito da política, do Congresso, do Senado, aonde muitos dos que ali integram as casas, que é para poder nos trazer uma vida melhor, estão ali um amontoado de homens, que não são todos, tem homens ali pensando até bem, mas esses que pensam bem estão sendo caçados, estão sendo perseguidos. Alguns estão correndo o risco até dos seus mandatos serem suspensos. E eu pergunto, que justiça é essa? E quando nesses terrenos permeiam essa parcialidade, essa indiferença, dependendo de quem for, olha, essa sentença aqui foi revogada, não tem nada, tá tudo certo. Se for a mesma coisa para outro, tá condenado. Você vai ter que pagar. Assim está a sociedade atual. O profeta Abacuque falou disso lá está registrado no seu livro, que a lei era distorcida conforme o réu. A sentença ela saía conforme o réu. E isso vai alastrando e criando um estado de espírito na sociedade de que não tem validade. O que os estudantes de direito no futuro irão poder se embasar? Porque eu posso, dependendo da pessoa, de quem for, dar a sentença. Ah, não, você não é da minha visão aí, eu também, a minha visão política que eu olho é tal, então você vai receber a sentença tal. Se você fosse do nosso lado, você poderia receber uma sentença até melhor, né? E esse comportamento também entra nas igrejas, nas lideranças, entre os cristãos. E isso impede que a igreja pregue um evangelho sólido, um evangelho que salva, que liberta o ser humano. A proposta de Jesus, qual era? Se você ler ali a proposta de Jesus, quando ele dá as últimas instruções aos discípulos, se você ler quando Jesus, ele, ao partir, ele dá as últimas instruções aos discípulos, o que ele diz? Vamos ver aqui em Marcos capítulo 16, nas instruções que ele passa para os discípulos. Vamos ler Marcos 1 e 16. O que Jesus fala, né? Ele finalmente
Jesus aparece aos 11, no versículo 14 do capítulo 16, e ele diz: estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes um rosto a sua incredulidade e a dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Essa aqui é a principal ordem da missão. É a primeira. E ele diz: quem crer for batizado será salvo. O verso 17 ele diz: estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Em muitos lugares os demônios já estão alojados e a maioria dos servos de Deus de hoje não acredita que tem demônio. Tudo é doença, nem tudo é doença. Boa parte são espírito maligno que fazem essas maldades, mas o crente já perdeu a visão espiritual. Está tratando a coisa como coisa humanista, mecânica, cheio de técnicas. E o ser humano continua entrando em colapso. Quando há muitas pessoas deprimidas, com depressão, pessoas querendo tirar a própria vida, pessoas que perderam a perspectiva pela vida e já entenderam que estão derrotados. E aqueles que a qual Cristo separou para poder trazer uma visão de que Deus quer estruturar aquela pessoa, essas pessoas não estão fazendo o serviço que deveriam fazer. Estão metidos em confusões, nos adultérios, nas prostituições, nas orgias, estão usando o nome de Deus apenas. Usam o nome de Deus, mas não se preocupa com a missão. Qual é a missão? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Pela quantidade de cristãos que temos no Brasil, não era para ter esse estado ruim que a sociedade está vivendo, de violência, de assassinato, de confusões, de atrito, de brigas terríveis. Nós era para ser uma nação abençoada, de paz, de alegria. Mas quando você liga os telejornais, o que você assiste? São mortes e assassinatos. São assassinatos por infidelidade conjugal, com relações extraconjugal. São assassinatos por roubos, por ações, por trama ou por acerto de conta. Não foi isso que Jesus mandou a gente fazer. Até o próprio crente tramando contra o outro crente. E o diabo gosta disso. Ele gosta disso porque dali ele vai ceifar. Ele falou assim: esses sinais seguirão os que crerem. Expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes farás dano algum. Os outros evangelhos dizem a mesma coisa. O evangelho de Mateus, diz também: ide por todo mundo e fazei discípulos em todas as nações. É a proposta de Deus. Orientar, ensinar e falar: meu filho, eu quero te salvar. Mas quando essa mensagem deixa de ser pregada e os interesses humanos, eles ficam acima dos interesses de Deus em salvar a vida humana, nós contribuímos para a morte dos nossos irmãos. Eles não compreendem a salvação e ficam todos querendo arrumar um jeitinho para poder a pessoa ser um cristão. E não diz a ele: meu filho, você precisa se consertar, você precisa se arrepender. Qual é a mensagem principal de Jesus também? Arrependei-vos. O ser humano precisa se arrepender das suas más ações. Ele não pode dizer que está falando em nome de Deus e continua nas mesmas ações, assassinando, traindo, manipulando, conspirando, dificultando a vida do seu próximo. À medida que eu deixo Deus tomar conta da minha vida, as coisas da velha criatura, elas não devem ter participação na minha vida. Eu tenho certeza. Porque se os cristãos entrarem por essa rota também de maldade da sociedade, aonde está Deus nesse momento? A quem estamos pregando? Podemos estar fingindo que estamos citando o nome de Deus.
mas não temos nada a ver com Deus. E isso os nossos irmãos vão perdendo a vida. O filho da vizinha, o filho do nosso amigo, o colega de faculdade, todas as pessoas vão perder a esperança da salvação, porque nós decidimos fazer ao nosso próprio jeito. A vontade de Deus é que todo ser humano seja salvo, seja quem quer que seja. Nós, como servos de Deus, nós temos que tomar muito cuidado, para não sermos induzidos e acharmos que a vida cristã é levada no oba-oba. Não, a vida cristã é de compromisso. A vida cristã é de arrependimento. Se nós vivemos uma vida de arrependimento, Jesus até falou, produzir pelos frutos dignos de arrependimento. O nosso fruto, ele vai dizer se estamos arrependidos ou não. E se nós aceitamos a Cristo e ficamos do mesmo jeito, sem mudança de vida, continuamos nas mesmas maldades e dizendo que somos servos de Deus e não estamos cumprindo os estatutos e ordenanças de Deus, primeiro, amar o próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com toda a sua alma, e ao teu próximo como a ti mesmo. Se eu amo o meu próximo, eu não vou lhe fazer mal. Eu não vou intentar contra a sua vida. Eu não vou tirar a sua vida. Se eu realmente amo a Deus e amo o meu próximo. A verdadeira religião é essa. É eu respeitar a Deus e amar o meu próximo. Por isso nós vemos essas maldades que nós estamos assistindo nesses dias atuais. Por isso as produções e a própria sociedade, ela alimenta esse mercado. Se você coloca coisas concretas, faz uma produção de coisas concretas, quase não tem visualização. Mas qualquer porcaria que você coloca, né, tem uma repercussão muito grande, porque a mente do ser humano, ela não consegue absorver outra coisa a não ser coisas estranhas. Somente as próprias mídias entenderam que só porcaria chama a atenção da parte da sociedade. Mas não são todos. Ainda tem uma minoria que está buscando coisas concretas. E o que eu quero dizer no final dessa conversa? Que nós temos a oportunidade de escolher o que é certo. Nós temos aqueles que estão na iminência na área jurídica, eles têm a oportunidade de ser justo, de julgar com equidade. Aqueles que estão no poder, eles têm a oportunidade de fazer o que é certo. Aqueles que estão no Congresso, que estão no Senado, têm a oportunidade de fazer o que é certo. Porque se continuarmos fazendo as coisas erradas, manipuladas, montadas, compradas, o fim não será bom. Mas se nós fizermos o que é certo, mesmo que nos dê um pouco de dificuldade, tenho certeza que podemos sentar no nosso sofá de casa e descansar tranquilo, porque fizemos a coisa certa. E vamos ter paz de espírito, não vamos ter perturbação. Que Deus abençoe a sua vida, é apenas uma palavra de esclarecimento para que nós possamos fazer o que é certo. Aqui não está nem colocando de quem é melhor, de quem é pior. É procurarmos fazer a proposta. Lá no livro de Deuteronômio, Deus até fala para os filhos de Israel lá, quando sai em rumo à terra prometida, né? Ó, estou colocando aqui na frente de vocês a bênção e a maldição. Qual que vocês escolherem? Dependendo das atitudes de vocês, vocês vão receber a maldição. Dependendo das atitudes de vocês, vocês vão receber a bênção. Está registrado no livro de Deuteronômio, na Bíblia Sagrada. Que Deus te abençoe e te dê a graça. Nós voltamos a falar numa próxima oportunidade.